O chefe empresário Olivier Anquier, que mora no centro de São Paulo, ficou revoltado com uma pichação num prédio vizinho ao dele. Vini, vamos lá para os detalhes dessa história. Está pistola o Olivier Anquier. Ficou bravo. Edgar, está muito bravo, está indignado, está revoltado, porque o que acontece? Ele mora ali na Praça da República e ele fez um vídeo, né, de um prédio vizinho do edifício São Tomás, construído na década de 40, que está todo pichado, Edgar. E ele gravou um vídeo com muita indignação sobre isso. Vamos ver. Olha só, gente. O babado aqui no centro da cidade. Estão vendo esse prédio lindo aqui do lado do edifício Itália. Esse prédio lindo, né? O neoclássico daqui da Praça da República. Noite anterior, não sei como conseguir pichar de um lado e do outro. Eu vou mostrar o outro lado aí. Esse é o outro lado. Alucinante. E aí, a brincadeira é essa. Fazer essas pichações aí em prédios, edifícios lindos, maravilhosos. É o esporte, né? É a brincadeira, é o esporte de uma turma. É o esporte de uma turma que ele detalhou um pouco mais depois também, Edgar, na legenda deste vídeo, que já teve mais de 90 mil compartilhamentos e teve textão também. O Olivier escreveu o seguinte, que esse tipo de coisa o deixa perplexo de tão absurdo. Ele diz que hoje qualquer expressão gráfica urbana é catalogada como arte, independentemente dos danos e prejuízos gravíssimos que pode causar no coletivo e no pessoal. Aí ele fala que quando se critica isso, acaba levantando fúrias descontroladas, injustas e cruéis. Ele questiona como cérebros podem ser tão esclerosados a ponto de fazer este tipo de ato e ainda ter gente defendendo esse vandalismo horroroso. Aí ele pergunta, por que esses artistas, ativistas, parasitas não poluem as paredes das casas deles para sentir na pele o desgosto, a incompreensão e a decepção dos seus frente a um ato tão estúpido e inútil? E o Olivier completa também dizendo que quando ele vê o que aconteceu nesse prédio, ele fica revoltado porque escolheu ser brasileiro por causa da beleza do povo e da cultura brasileira. Abre aspas. Sou empresário no país que escolhi, gero emprego e valores ao custo de muita coragem e trabalho. Pago todos os meus impostos e não suporto injustiça. Depois da repercussão também deste post aí do Olivier, Edgar, ele deu uma entrevista para a Veja São Paulo e disse que após a publicação do post, ele recebeu muitas respostas dizendo que pichação é uma expressão artística ou uma expressão de revolta. Aí ele responde, e que tipo de revolta é essa que justifica uma irresponsabilidade? A velha polêmica discussão, né, em torno de pichação. Eu vendo ali o prédio, Vini, se não me engano, o Supla mora nesse prédio. Supla mora, a Bárbara Paz morou ali também. Morou aí também, era nesse aí, né? A discussão sobre pichação e grafismo. Tem um documentário muito legal sobre o assunto que chama Picho, do Weiner. Ele é muito bom esse documentário e é bom pra entender de onde vêm as pessoas que picham, por que elas picham, quais as motivações. Eu acho muito bom. Dá pra achar ele na internet, chama Picho com X. E aí, as pessoas, o Supla, por exemplo, essas pessoas comentaram também, Vini? A Bárbara... Não tivemos muitas respostas ali de pessoas anônimas mesmo, de seguidores do Olivier, muitas pessoas de fato concordando com ele, denunciando esse vandalismo que ocorre também em outras regiões da cidade de São Paulo. E outras até que defendendo, dizendo das histórias, agora que o Fefito falou também, das histórias dessas pessoas, o porquê delas fazerem isso, da justificativa de que é uma expressão pela repressão que elas vivem na sociedade. E aí o Olivier também respondeu a alguns desses seguidores.
Teve uma discussão muito grande em torno disso quando o Dória assumiu a prefeitura de São Paulo, né? Com relação aos grafites, né? Que ele retirou. Autorizados, né? Antes autorizados pela prefeitura Isso. e determinado espaço e depois apagados. Aí também teve aquela opção de se colocar as plantas, que poucas sobrevivem atualmente. Difícil, eu reparei isso outro dia passando pela Avenida 23 de Maio aqui, reparei mesmo que muito, né, uma grande parte dessas plantas, dessa área verde, já estava ali ressecada. Precisando de manutenção. Precisando de manutenção. Só que tem uma grande diferença ali, né? Na 23 de Maio a gente não tinha picho, a gente tinha grafite, que é e quando é autorizado. Como também no os túnel artistas. aqui da Paulista, né, que Isso. faz acesso a Rebouças Isso. e a Inclusive Consolação. tinha um painel dos Gêmeos, né? Que é um dos artistas mais... Não é considerado Mas aí- grafite mas aí exatamente, já é arte, Já é arte, e e com foi um valor descoberto. mundial, assim, importante. Nesse caso do picho, a gente também tem que... É óbvio que pra muita gente isso é uma expressão artística, é uma expressão cultural, também é uma expressão de revolta, porque é basicamente uma maneira dessas pessoas que são normalmente invisibilizadas pela sociedade se fazerem ver. Não à toa a gente vê a mesma marca ou a mesma assinatura em vários muros espalhados pela cidade. Cada um faz seu juízo de valor em cima disso. Mas ele também é uma aventura, né? Porque muitos desses tentam pichar cada vez mais alto. Sim. É um Lugares desafio. cada vez mais É o difíceis. desafio, né? Ele falou sobre isso também, né? Que eles se arriscam, Sim, escalam mesmo. altas... Se arriscam mesmo. os andares e podem também assustar crianças, né, que moram nesses prédios. Ah, mas normalmente isso é feito em horários que Na madrugada, as pessoas não né? veem, Sim. né? Mas pode acontecer. Pode acontecer, mas a possibilidade disso acontecer é bem menor, né? Bem pequena. O que eu quero dizer com isso, na verdade, é que esse caráter arriscado também é o caráter de deixar cada vez mais alto para que mais gente veja. Essas pessoas querem ser visibilizadas. Nesse sentido, eu não tenho de fato opinião formada sobre o picho, já discuti muito com os meus amigos sobre, inclusive com o próprio Weiner, que já foi no meu programa e falou desse documentário dele, do picho. Mas o que eu acho, na verdade, é que isso é um pouco reflexo de políticas que não contemplam pessoas que precisam ser contempladas, que não têm tanto acesso à cultura, à educação quanto deveriam, assim. Mas aí essa é uma questão alheia ao pichamento, mas ao mesmo tempo intrinsecamente ligada. Eu acho que é importante a gente pensar o quanto de acesso à cultura e à educação a gente está negando a essas pessoas. Aí acho que essa história de pichar prédio, eu particularmente acho acho perigoso para a pessoa, acho que o prédio tá ali, é um condomínio, isso aí vai cair na conta de alguém, né? Sim. Ninguém vai deixar pichado, vão querer consertar, enfim, eu acho irresponsável, mas eu acho que nem o Fefito que tem que se contemplar essa galera, que é uma galera da arte, eles estão querendo se expressar de algum jeito, pode-se destinar algum espaço para isso, né? A gente tem em Miami, por exemplo, uma área que era super degradada da cidade, que é Wynwood, que era toda pichada e tal, e era toda zoada. E o que eles fizeram lá foi revitalizar o bairro, trazendo a arte e dando espaço para essas pessoas, valorizando o bairro, abrindo novos estabelecimentos, atraindo turistas. Então, quer dizer, existe uma vontade de expressão que poderia ser melhor direcionada para até agregar. Aqui Mas, mesmo em enfim. São Paulo, o Beco do Batman na Vila Madalena, ele é ponto turístico, Não, mas não a só gente- das pessoas aqui, mas como aí é das pessoas que vêm de grafite, fora. né? É grafite, mas o que eu tô querendo dizer é que essa arte Mas do o picho pode tem ser- um pouco a tem ver pouco com o a ver. grafite, é o início o de que eu grafite, acho que tem a ver tem com o- Tem uma tag, com rebeldia. outras Sim, coisas o também. grande dilema aí, eu acho que está relacionado à inclusão social, eu acho que é uma maneira de se protestar e de se fazer ouvir. A pichação como uma mídia de comunicação. Agora, a pira dos caras é exatamente essa, é a subversão de um padrão, você quebrar paradigmas, é você romper com a lei, no caso aí, porque você está danificando um patrimônio alheio, mas é exatamente essa a motivação principal. Não, vamos lá, vamos fazer a nossa guerrilha artística ou não, aí eu acho que entra em discussão o que é arte ou o que não é, né? Principalmente quando se confronta com a questão do grafite, que também pode ser contundente, pode ser crítico, muitas vezes Sim. o é, e tem ali sim agregado um valor artístico totalmente diferente de um rabisco, né? De uma coisa que vai enfeiar um lugar, né? Eu acho Se é que pode se dizer isso. Vai degradar, ficar pichando um lugar assim, o que acontece? Vai valorizar? É uma coisa legal? Esse prédio ficou nota 10? Ué,
Essa discussão ela é muito interessante, né? Suscitou inclusive uma reflexão, né? Eu estava pensando sobre a natureza, né, da pichação. Para mim isso não é arte, né? Isso é uma transgressão disfarçada de cultura. E se a gente parar para pensar, o pichador, ele é o socialista da arte. E eu explico por quê. O socialista socializa as propriedades que não são suas. O pichador picha as propriedades que não são suas. Essa é a triste realidade dos fatos. E ao contrário do Fefito, eu tenho opinião muito bem formada a respeito desses caras. O pichador, ele é um egoísta. E ele é egóico a ponto de ser um mau caráter, né? Porque ninguém é obrigado a consumir a arte ou a suposta arte imposta por ninguém. Isso é uma questão básica de direito. Eu queria chamar a atenção para 2 pontos muito interessantes da fala do Olivier Anquier, um com uma crítica positiva e outro com uma crítica negativa. Ele diz: qualquer expressão é catalogada como arte independentemente dos danos e prejuízos gravíssimos que pode causar no coletivo e no pessoal. Criticar ou simplesmente questionar qualquer ato que pertence a essa categoria dita expressão artística levanta fúrias descontroladas, injustas, cruéis e ofensivas. O que ele está fazendo aqui, em última análise, é uma crítica à arte do pós-modernismo. Então a gente vai pegar a segunda metade o último quarto aí do século XX, pós-queda do Muro de Berlim. Já que você está falando disso, só pegando uma carona em você. Então o Banksy é mau caráter? Porque o Banksy tem exatamente esse tipo de caráter e as obras dele são as mais valorizadas do mundo nesse sentido. E ele não faz grafite, porque ele não pede autorização. Eu acho bem diferente a obra do Banksy do que a gente está testemunhando aqui, Fefito. Se Mas você elas têm a mesma origem. Se você conseguir estabelecer um paralelo aí racional, eu vou te aplaudir. Porque... Ué, é só assistir Exit Through the Gift Shop, que é o filme sobre o Banksy, inclusive. Mostra, inclusive, que ele começou desse jeitinho. E deixando sem autorização então que ele era um mau caráter. acontecer. Então ele era um mau caráter. E hoje ele é um mau caráter milionário. Ué, e grande, tem vários, inclusive Sim, na super. política brasileira. Não tô defendendo nesse sentido, mas eu acho que é um paralelo importante de se traçar, porque você diz que não é arte, e super respeito sua opinião, porque eu acho que é um assunto polêmico mesmo, mas nesse sentido a gente tem um dos maiores artistas do mundo e mais bem pagos que tá vivendo exatamente dessa arte. Bom, deixa eu só retomar aqui. A crítica que ele faz à arte é no pós-modernismo e a sua patrulha, né? Que é aquela arte sem qualquer critério estético, como esse lixo aí que a gente está exibindo para os espectadores aí da internet. É muito mais fácil, no pós-modernismo, é mais fácil você reproduzir a peça ou a intervenção do que a justificativa artística para ela. E essa mesma frase que eu li, né, enfim, qualquer expressão é considerada arte, e se você questiona isso, você gera todo uma celeuma. Isso vale para outras situações, como por exemplo aquele homem nu no museu interagindo com criança. E aí o questionamento é óbvio, é arte, só que mesmo questionar os méritos dessa suposta arte vai suscitar uma patrulha gigantesca. E aí teve um segundo trecho dele que ele fala o seguinte: questiono muito a atitude agressiva e inútil daqueles que chutaram na colmeia dessa turma, como também dos craqueiros, e se mandaram sem resolver, deixando para nós a fúria vingativa dessa turba ignorante. Aqui ele está se referindo justamente às políticas que você mencionou, Edgar, da gestão Dória à frente da Prefeitura de São Paulo, né? Então, o movimento anti-picho e para tentar mitigar aí os problemas da Cracolândia. Agora, a lei anti-picho aqui em São Paulo, que é uma legislação positiva, que prevê multa de R$5.000 para quem infringir essas normas básicas de civilidade, a primeira detida, tá, era uma mulher de 20 e poucos anos, mãe, que estudou em colégio particular alemão, foi campeã de hipismo, estava matriculada na USP, portanto estudando aí às custas do povo paulista, pagador de impostos, e foi candidata a vereadora pelo PT. Então, daí você vê que é uma questão de índole. Agora, qual que é a alternativa? É não combater esse tipo de situação, porque é um problema complexo. Você tenta resolver o problema, vem uma galera falar que isso é arte. Entendeu? Vem uma galera comparar esse lixo com Banksy, que é um negócio que, desculpa, Fefito, não tem absolutamente nada a ver. E sobre os craqueiros... Eu acho que você precisa assistir um documentário sobre Banksy, então, pra você ver que tem bastante a ver, Eu acho que você precisa olhar essa foto e comparar com um negócio do Banksy, mas, Caio, que hoje em dia agrega valor. Aliás, hoje em dia, claro se o Banksy... que agrega valor, agora ele vale uma arte muito. em algum Então aí lugar... ele deixa de ser mau caráter porque ele vale muito, então ele agrega valor no muro dos outros. Banksy começou pichando exatamente desse jeito. E eu tenho certeza que muita gente deve ter visto os trabalhos iniciais do Banksy e achado ele mau caráter, vagabundo ou qualquer coisa. Sim, e essa pessoa tá no direito dela de
Tá pagar. tudo certo, mas aí agora você vem relativizar dizendo que por causa Não disso é ele agrega relativizar, valor. mas pelo menos Para. ele Você vai ele amar ter um agrega- Banksy pichado no seu muro, Caio. Claro, porque é valorizar a propriedade, mas Então, aí a ele é mau escolha é caráter. minha. Ah. Sim, ele é um mau caráter e eu uso o mau caratismo dele a meu favor, Fefito. Isso não muda. Você não pode invadir propriedade alheia, você não pode mexer no direito dos outros. Então fala isso pro Banksy, que E- faz isso até hoje. Se ele não fosse anônimo, eu conseguiria falar com ele, né? Porque ele se esconde atrás Mas do o anonimato. grafite é um grito, o grafite está associado a um grito social, ele é contraventor mesmo, na sua essência ele é. A gente pode dizer, por outro lado, falar assim, poxa, vamos imaginar o seguinte, não temos problemas sociais, todo mundo tem acesso a tudo, não existiria o picho, não existiria o grafite? Acho pouco provável, porque... o fora da lei, porque Edgar, se ele é você- um arquétipo. Então, ele é um se você- arquétipo. se É legal colocar você na achar gaveta, cool, viu, por exemplo, Fefito? ó, quem Você picha pode achar é cool. socialista, quem não picha é capitalista. Eu não sei, é reducionismo ao máximo Não falei isso, eu só trouxe um paralelo, porque é muito fácil você pichar a parede sabe, que não é sua. então, é mas muito tem fácil muito você vai capitalista, vilipendiar a propriedade vamos- dos outros que vamos não é a dizer, sua. Tem muita Vai pichar gente, a casa da tua mãe, Então, pô. tem muita gente que tem acesso, tem posse, é um rebelde, muitas vezes sem causa, Tipo e faz picho. a candidata Esse vereadora cara do não PT. Esse cara não necessariamente é um candidato vereador do PT, ou não necessariamente é um socialista. Ele pode ser um capitalista, com muito acesso, que mora no Jardim Gente, América. basta ver as próprias manifestações. No domingo, inclusive, eu vi gente pichando a ciclovia. Para! E essas pessoas, então, são também mau caráteres. E não são pobres e não são necessitadas. Então, assim, Mas também caráter não não tem dá a pra ver com reduzir riqueza, todo mundo né, a uma Fefito? coisa. Não, o que eu tô Ó. querendo dizer é que não dá pra reduzir a um estereótipo.